diletos irmãos, a paz do Senhor. Estou agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sentindo sua gloriosa presença, tangenciando as nossas almas e os nossos corações de uma forma muito especial. Louvado seja Deus. Convido-os para lermos o trecho da Palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 3. As outras terças-feiras que precederam as duas últimas, eu falei sobre eleitos e predestinados. Mas então, eu acabei seguindo um caminho inverso, porque o certo era começar por onde eu estou terminando. E a gente às vezes acaba fazendo coisas que não sabe nem porquê, né? Certo aqui deveria ser o começo. Então hoje é o fim. Estou terminando pelo começo então, tá bom? Louvado seja Deus. Vou fazer Vou fazer uma leitura e peço aos meus irmãos que repitam a leitura por gentileza. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Maravilha. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No mundo que a gente vive, as pessoas se beneficiam do fruto, o resultado do trabalho, o pagamento, a moeda que corre. A maneira de demonstrar a valorização por algo que é feito ou por algo que se tem é por meio de uma recompensa material. Geralmente, as pessoas trabalham e obtêm como fruto do seu trabalho no final do mês uma recompensa em pecúnia ou uma recompensa monetária. É o salário em forma de moeda corrente, através do qual a gente traz o pão para casa. E baseado nesse texto, o Espírito de Deus nos explica e nos revela qual é a moeda corrente, qual é a moeda que circula, com que moeda. Tomando, não no sentido literal, na acepção literal, como moeda em si, mas qual é a forma que nós recebemos como fruto do nosso compromisso com Deus? Qual é a forma pelo qual Ele nos recompensa? O que advém dessa aliança? O que advém, qual é a consequência desta aliança que nós temos por meio do sangue de Cristo, pelo qual nós pertencemos à igreja de Deus? Então a moeda que circula aqui na terra em geral é a moeda corrente,
No caso do Brasil é o real. A gente trabalha e ganha em reais. E quando nós firmamos o nosso compromisso com Deus por meio da nossa dedicação, por meio da nossa adoração, a recompensa é feita em forma de bênção. A forma pelo qual Deus nos recompensa, a forma pelo qual Deus nos retribui, é através da recompensa, da consequência da bênção de Deus. Esse texto, ele é fruto de um dos piores momentos da vida de Paulo. Essa revelação, ela emerge, ela eclode numa das mais difíceis circunstâncias que o bandeirante da fé está atravessando. Porque quando ele escreve essa epístola, ele está preso, algemado, tendo os pés e as mãos algemadas e sendo guardado por 16 soldados dentro de um cárcere. E é aqui que ele escreve, declarando, olha só, declarando assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por pior que seja a circunstância que ele está vivendo, por mais difícil que seja o momento em que ele esteja vivendo, ele ainda tem uma convicção tão poderosa dentro da sua alma, ele tem uma convicção tão firme, ele tem uma âncora tão segura, tão perene, que ele declara na abertura da epístola aos Efésios, dizendo: bendito seja, ou seja, do que é que se pode esperar de Deus? Quais são as expectativas que nós temos no Deus que a gente serve? Qual é a expectativa que a gente tem em Deus? Será que as nossas expectativas que nós temos em Deus, elas dependem das circunstâncias em que estamos vivendo? Será que as expectativas que nós temos em Deus estão atreladas ao momento em que nós estamos vivendo? Será que nós podemos esperar em Deus apenas quando tudo vai bem? Ou será que a convicção de Paulo transcende a circunstância? Ou será que a convicção de Paulo transcende o momento e alcança um nível muito maior? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Bendito significa que de Deus nós podemos esperar, em Deus nós temos toda a fonte do bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Nós podemos esperar de Deus todas as coisas boas. Essa é a expectativa. Independente do cenário político, independente da crise que nós estamos vivendo, independente da depressão econômica, independente da enfermidade, independente do baixa que a gente possa ver diante do nosso cenário, por mais sombrio e esquisito que seja, nós podemos dizer aqui com toda certeza: Deus é bendito na minha vida. Louvado seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Ele é a fonte de todo bem. E dele você pode esperar para a tua vida simplesmente o melhor
para a glória do seu próprio nome. Bendito seja Deus. Que nessa noite as nossas almas, os nossos corações possam se inclinar e constatar no mais íntimo do nosso ser que Deus verdadeiramente é bendito, aleluia, é bendito, é a fonte de todo bem, e é a fonte inesgotável, é a fonte inexaurível, é a fonte fidedigna. Louvado seja Deus. Deus é bendito porque aqui na terra tudo pode falhar. Deus é bendito porque aqui na terra tudo pode perecer, porque aqui na terra tudo pode fenecer e murchar, mas a fonte de todo bem e de toda vida, louvado seja Deus, jamais se extinguirá na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. E é por isso que a nossa alma tem que estar ancorada nesta revelação. Isso aqui é uma revelação divina. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa alma possa ter, louvado seja Deus, essa convicção de que Deus é o bem que ultrapassa todo o nosso cálculo. É incalculável o bem de Deus, é incalculável a bondade de Deus, é incomensurável a bondade de Deus, é um oceano de bondade, um oceano inesgotável de toda bondade. Louvado seja Deus. E é só a bondade de Deus para nós, é só a bondade de Deus em nossas vidas. É só a bondade de Deus em nossas vidas para nós conseguirmos superar toda a maldade que está entranhada nesse mundo cruel que a gente vive. Você já percebeu o quão mal é esse mundo? Você já percebeu quão difícil, quão complexa, quão terrível é a maldade entranhada na natureza humana? Você já viu como que o nosso sistema, nossa sociedade, ela é pútrida de maldade, terrível. As pessoas são más, as pessoas são cruéis, as pessoas, há uma maldade generalizada no mundo, uma violência. Por mais que a humanidade se avança no aspecto tecnológico, científico, no conhecimento, que o homem se sofistica, a maldade também vai na mesma proporção. Os requintes de maldade, elas são inimagináveis. E somente essa convicção: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só a bondade de Deus que faz frente a toda a maldade, e a bondade de Deus em nossas vidas. A bondade de Deus, quando ela ganha espaço na vida do cristão, porque chamaram Jesus bom mestre, ele falou: bom é Deus, bom é Deus. O apóstolo São Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então a bondade de Deus, ela revoluciona nossas próprias maldades, porque nós também somos maus por natureza. Nós também temos a nossa natureza. Alguém vê uma criancinha de 2, 3 anos de idade e fala: meu Deus, que coisa tão boa, tão ingênua, tão inocente. Mas a natureza da maldade está lá, entranhada na mais tenra idade. Criança morde a outra, belisca, já manifesta inveja, ciúme, logo ali na idade mais comecinha, nos primeiros instantes, a natureza humana
com toda a sua carga de maldade e natureza, se manifesta ali de maneira nítida e cristalina. Só se a gente não quiser ver, mas está presente. Porque Paulo fala, porque em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, que o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. Então me vejo dominado por uma lei inclemente, impiedosa. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, esse Deus bendito, que é o manancial, a fonte de toda virtude, de todo bem, de toda boa dádiva, aprove a Deus na sua misericórdia e por meio do seu Filho Jesus Cristo nos abençoar. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. O que nós ganhamos? Não é assim? Sempre tem essa pergunta: o que eu vou ganhar indo para a igreja? O que eu vou ganhar servindo a Deus? O que eu vou ganhar fazendo a obra de Deus? O que eu vou ganhar, muitas vezes, sofrendo pela causa de Deus e do reino de Deus? O que eu vou ganhar? Ou alguém já disse assim, eu não estou ganhando nada com isso. Alguém já disse assim, eu estou pagando para fazer isso daqui. O que eu vou ganhar? Os próprios discípulos também tinham essa preocupação. Senhor, nós deixamos tudo. E aí? O que eu vou ganhar? Aí ele está dizendo, nos abençoou. Abençoar é a palavra, abençoar é a palavra de Deus, que igual a Deus que é bendito, também nos faz pessoas benditas, mas bendita por Deus. Ou seja, se a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre e ela se torna realidade, quando nós somos benditos por Deus, nós nos tornamos pessoas abençoadas. Louvado seja Deus. Nós não somos abençoados pelas coisas que nós temos ou adquirimos. Nossa, como que você é abençoado? Não tem assim, a medida da bênção na teologia da prosperidade são os bens materiais e o bem-estar na vida humana e terrena. Então as pessoas medem a bênção na vida da pessoa pela quantidade de bens que ela acumula. Só que a bênção de Deus, ela não depende das bênçãos materiais. São as bênçãos materiais que dependem das bênçãos de Deus. Entendeu? Não é uma coisa que é resultado da outra. É justamente o contrário. Deus, que é a fonte de todo bem, nos abençoou. Nos abençoou. Louvado seja Deus. Você precisa ter essa convicção no teu coração. Você precisa entender, abrir a tua mente, o teu coração, a tua alma, permitir que Deus plante isso na tua consciência. As coisas que mudam o ser humano é aquilo que Deus planta na consciência, não apenas na razão. A fé não é o exercício de uma mera sequência, de uma equação lógica. A fé é fruto de uma convicção que reside na consciência do ser humano. E esta consciência é a luz que norteia, que desencadeia toda a sua vida. Por isso que aqui está dizendo que nos abençoou. Louvado seja Deus. Não tem nada mais importante
do que a bênção de Deus. Não tem nada mais fundamental e essencial que a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela precisa ser almejada. A bênção de Deus, nós precisamos essencialmente da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus a gente não consegue viver. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jacó passou uma noite inteira lutando com um anjo, porque desejava ser abençoado por Deus. Esaú, que era irmão de Jacó, negociou a bênção de Deus. E no momento intempestivo, no momento de nervosismo, no momento ali no ímpeto das suas emoções, no ímpeto dos seus instintos, dominado pelos seus instintos, quando ele estava com fome, ele foi capaz de vender a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aques, a filha de Calebe, se aproxima do seu pai e fala: pai, dá-me uma bênção. Nós não podemos abrir mão da bênção de Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, que quando aquela coalizão de nações ingressaram contra a nação de Judá, que estava sendo governada pelo rei Josafá, a Bíblia diz que os exércitos de Deus chegaram ao vale de Beraca, que é o vale da bênção. Situação crítica, difícil, terrível, mas foi ali no vale de Beraca que Deus viabilizou a vitória contra os inimigos de Deus. Sabe por quê? Porque nós podemos estar no vale, lá no final do vale, mas o que não pode apartar é a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor estabelece a obediência como condição para que as bênçãos de Deus persigam o povo do Senhor. Todas essas bênçãos te seguirão se vocês hoje ouvir a minha voz e obedecer a palavra da minha lei. Meu amigo, meu irmão, louvado seja Deus. A medida de Deus, a medida do sucesso no reino de Deus, não é medida por coisas terrenas, por coisas finitas e passageiras, mas pela perene bênção de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Nada nesse mundo equipara, nada nesse mundo suplanta a grandiosidade da bênção de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, porque aqui está dizendo que Deus nos abençoou, mas na parte seguinte do versículo diz como que Ele nos abençoou. Como que Deus nos abençoou? Ora, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Bendito seja Deus. Como é que Deus abençoa? Deus abençoa com bênção. A bênção é o meio pelo qual Deus abençoa. Podia dizer: Deus abençoa dando um carro novo, Deus abençoa dando uma casa nova, Deus abençoa dando um emprego novo, Deus abençoa fazendo isso, porque tudo isso são coisas que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso são demais coisas. Agora, a bênção de Deus, como é que Deus nos abençoa? Com bênção. Ou seja,
é bênção sobre bênção. Você entende, meu querido? Que é bênção sobre bênção. Como é que Deus abençoa? Com bênção. Significa que há uma duplicidade. Deus te abençoa, te abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa assim fantástica, uma coisa impressionante, uma coisa impactante. Deus abençoa com bênção, ou seja, Ele duplica a bênção da tua vida. E é através da bênção de Deus que Ele te faz bem sucedido. É através da bênção de Deus que as portas se abrem. É através da bênção de Deus que as coisas boas acontecem na tua vida. É a partir das bênçãos de Deus. É a bênção, porque não tem como medir, não tem como aquilatar humanamente dizendo, então é bênção. Qual é? Você tem como, existe alguém, tem como você falar assim, ó, qual é maior? A bênção da minha família ou a bênção da minha saúde? Ora, se a sua família for abençoada e você não tiver saúde, então, mas a saúde é uma bênção. Uma boa noite de sono é uma bênção. Então são bênçãos sobre bênçãos. Ou seja, é por isso que a Bíblia diz que nós somos enriquecidos. Nós somos em tudo nós somos enriquecidos. Louvado seja o nome do Senhor. E a riqueza incomensurável é a bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Louvado seja Deus. Que você pode ter a bênção de ter muita comida para comer. Você já viu? Às vezes uma pessoa às vezes fica enferma, aí tem tudo que é de melhor na prateleira, mas não tem apetite para comer, não tem prazer para comer aquilo ali. Tem tudo quanto é possibilidades estão a partir dele, mas não tem. Por quê? Porque uma bênção está amarrada a outra bênção. É um sistema interconectado de bênçãos que circundam os filhos de Deus. Agora preste atenção, Ele nos abençoou com bênção, mas tem mais, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. E aqui Deus é indiscriminado. Como que é essa história da bênção? Porque assim, se você tiver uma bênção e não tiver a outra, então vai ficar faltando. Mas a Bíblia está dizendo que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Se Ele está dizendo que Ele nos abençoou com todas as bênçãos, então significa que nada Ele vai deixar faltar. Não vai faltar nada. O que acontece com o ser humano? O ser humano sente um vazio. O ser humano às vezes tem tudo. E tendo tudo, sente um vazio tão grande que é como se nada tivesse. Às vezes tem tudo. Você já conversou com uma pessoa que tem tudo, mas ele vive numa deplorável condição da alma. Tem tudo, mas não tem nada. Então Deus nos abençoou com todas. Não são metade das bênçãos com que Ele nos abençoa. Não é com 1/3 de bênção. Não é com o dízimo das bênçãos que Ele nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. Significa que tudo o que for necessário para que os propósitos de Deus tenham prosseguimento na minha vida e na tua vida, o Senhor está garantindo aqui nessa palavra que não vai faltar. Isso também nos mostra, isso também nos invoca, isso também nos instiga a pensar que eu preciso ser agradecido. Eu preciso aprender a ser agradecido, porque Deus me abençoou com tudo que eu preciso. Porque às vezes eu penso que preciso de tal coisa. Às vezes eu penso que às vezes eu quero alguma coisa.
E este meu querer precisa ser amoldado. Esse meu querer precisa ser engrenado, precisa ser submetido à vontade de Deus. Porque nem tudo que eu quero é bênção de Deus para a minha vida. Nem tudo que... Às vezes a gente... Você já parou para pensar, será que isso vai ser bênção para a tua vida? Ou será que isso vai te distanciar de Deus? Será que isso vai te afastar de Deus? Será que isso vai comprometer a tua vida de santidade com Deus? Será que isso vai redundar em bênção para a tua vida? Porque às vezes a gente abre mão de tudo que deu, porque Deus falou assim para o casal que Ele colocou no jardim: de todas as árvores vocês vão poder comer. De todas. Ele não falou da metade, falou de todas. Ou seja, na completude de Deus, tudo que Deus entregou para eles, era o tudo de Deus para eles. Eu tenho que me satisfazer com tudo de Deus na minha vida. Mas às vezes o diabo quer nos dissuadir e nos fazer pensar, ou nos levar ao engano de que o que nós temos não é tudo. E às vezes nós viramos as costas para o tudo de Deus e nos apegamos ao nada do diabo. Porque Ele falou: de todas as árvores vocês vão poder comer, exceto aquela que está no meio do jardim. Ou seja, na mente de Deus, no projeto de Deus, o todo era para eles. Mas aquela única não era para eles, porque não ia resultar em bênção para eles. Ia resultar em rebeldia, ia resultar em cobiça, ia resultar em ruptura da comunhão, ia atrapalhar a vida espiritual. Então tem coisas que você pensa que vai ser uma bênção na tua vida, tem coisas que você fala: eu quero, e aí Deus está falando: mas eu já dei tudo para ele, eu já dei tudo para ela, e por que ela não abre o olho para conseguir perceber e dar valor em tudo que eu já dei? Você precisa pautar a tua vida, porque às vezes nós estamos dentro da bênção, nós estamos no foco da bênção, nós estamos assim, embarcados na bênção. Você já percebeu que quem está de fora consegue olhar melhor o processo de que quem está dentro? Às vezes a gente está vivendo uma situação. Eu lembro que quando eu estudava matemática, às vezes eu lembro que meu pai me ensinava. Eu era garoto, estava aprendendo a fazer conta lá, e meu pai me ensinava matemática. E são umas lembranças meio duras, porque esses dias às vezes ele me ensinava e eu errava e ele me batia. Eu falava assim, e aí tem algumas vezes que ele me bateu assim, de nervoso, ficava nervoso, porque a gente é cabeçudo mesmo, né? Não tenho mágoa dele, não. Mas esses dias eu perguntei para ele: você lembra aquele dia, tal, que você... Ele falou: não lembro não. Eu falei: é verdade que quem apanha nunca esquece mesmo, né? Eu lembro uma vez que estava lá 5 menos 2 e eu colocava 7. E aí ele apagava, faz de novo, e eu colocava 7. E estava lá o tracinho de menos, e eu não conseguia ver o tracinho de menos. E para mim, na minha cabeça, estava assim, aquela condicionado a fazer a soma. Sim, e eu parava, olhava para ele, e ele ia lá, apagava, e ele foi ficando nervoso, me deu uns beliscões lá na hora lá. E era essa pedagogia do povo raiz, né? Diz que hoje o povo é Nutella, não pode nem falar essas coisas mais, né? Mas eu estava lá e eu colocava,
e tal. Até que, e ele não deixou, ele viu que eu estava ali insistindo, que eu não estava olhando para o sinal ali, eu não estava olhando para o detalhe do sinal. Às vezes nós estamos ali com a cabeça, sabe, com aquela teimosia, com aquela renitência, com aquela obstinação, e não consegue olhar o detalhe do sinal que está ali fazendo a diferença. E nessa noite o Espírito de Deus está falando com você. E ele foi apagando e foi ficando nervoso, até que por fim eu consegui ver que tinha um sinal de menos ali na continha mais simples do mundo. E aquilo eu nunca mais esqueci dessa história. Isso ficou assim, registrado na minha memória, eternizado assim na minha cabeça. Isso, às vezes eu penso nisso, eu falo, Senhor, às vezes tem coisas que estão na cara e a gente não consegue ver. Tem coisas que estão ali, o sinal está ali e a gente não consegue perceber. Meu amigo, que nessa noite o Espírito de Deus possa tocar ao teu coração e você entender e largar a mão dessa teimosia, porque tem coisa que não é de Deus para a tua vida. E o Senhor está falando nessa noite, tem coisa que não é de Deus, tem coisa que não é bênção, porque nós precisamos acreditar nisso com toda a nossa força, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Ou seja, não tem nada faltando. O diabo às vezes vai falar assim, está faltando aí, hein? Está faltando. Bem que você podia, hein? Bem que você podia, está faltando aí. O diabo quer gerar uma insatisfação em nós. Ele quer gerar lacunas dentro de nós. Ele quer fazer nós perceber que existe um vazio. Ele quer gerar um vazio dentro de nós. E esse vazio é quando nós perdemos a sensação, a percepção do valor de todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Meu Deus, para e pensa e vê o tanto que você tem sido abençoado. Para e pensa e vê o tanto que Deus tem sido na tua vida. Para e pensa e vê que Deus tem te sustentado até aqui. Olha para o lado e vê quantas pessoas já não estão mais aqui por um motivo ou outro. Para e pensa e vê quantas pessoas desceram as águas do batismo com você e já ficaram pelo caminho, e você está aqui dando glória a Deus, apesar das suas fraquezas, das suas dificuldades, das vicissitudes, das provações que muitas vezes eu e você passou, e falou, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar passar por isso não, eu não vou conseguir sobreviver, mas a bênção de Deus está sobre você e te sustentou até aqui, e é por isso que você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem te abençoado com todas. E eu não estou pregando comodismo. Eu não estou dizendo que você tem que ser impassível, que você tem que ser acomodado. Não é nada disso. Eu tenho que dizer que você tem que ser resolvido. Eu estou resolvido, a minha alma está resolvida. Louvado seja Deus. E tudo quanto o Senhor me abençoar, eu estou aqui para receber a bênção de Deus. Acabou. Louvado seja Deus. Você tem um projeto? Eu tenho um projeto, pastor. Eu tenho um projeto. Então traga o projeto no altar do Senhor, para que haja uma confirmação de bênção sobre ele. Porque uma vez abençoado, irmão, quando Deus declara a bênção sobre alguém, quando Deus declara a bênção sobre algo, quando Deus abençoa, louvado seja Deus, não tem capeta, não tem demônio, não tem inveja, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem nada que invalida o que Deus abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas não a parte da bênção, porque a Bíblia diz no Salmo de número 109, no versículo 17, aquele que ama a maldição gruda nele, e aquele que rejeita a bênção corre dele. Quem ama a maldição
a maldição gruda nele. E quem rejeita a bênção passa a correr dele. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém?